o povo é muito corajoso, na moral. Mas, vamos continuar, né? Nós estamos aqui. Pessoal, a gente estava falando na última aula sobre poesia concreta, né? Que é uma vanguarda que aconteceu aqui no Brasil, lá a partir da década de 50, e que traz alguns absurdos poéticos, né? A gente está falando de poesia que não tem verso, poesia que não tem estrofe, poesia às vezes escrita em uma palavra só, tá? O que é importante a gente lembrar de poesia concreta? Primeiro, a forma, a disposição das palavras no papel é tão importante, né, para o significado do poema, quanto o significado da palavra, tá? Lembra, poesia é uma tríade, né? Formato, sonoridade e significado. Então, o poeta, quando ele vai escrever um poema, não sei se vocês escrevem seus poeminhas lá, mas a gente, quando a gente escreve um poema, a gente tem que pensar no que o nosso poema significa, quais palavras nós vamos utilizar para esse nosso poema ter esse significado que a gente quer, e poema não é feito para ser lido, poema é feito para ser declamado. Então eu tenho que também pensar na sonoridade das palavras, tá? Só que aqui, como a gente tem essa disposição, né, do papel, do formato da palavra no papel, a gente tem mais um fundamento da poesia concreta, tá? Que é a imagem. Esses três fofinhos aqui são chamados de a tríade do concretismo, tá? São os três principais poetas do concretismo no Brasil. Foram eles que trouxeram essa vanguarda, foram eles que insistiram nela, foram muito criticados na época, mas hoje eles já são consagrados. Criadores do concretismo brasileiro, Augusto de Campos, Décio Pignatari e Haroldo de Campos. Esses dois aqui são irmãos. O concretismo surgiu como uma resposta à poesia de 45. Essa geração era bastante criticada pelos jovens paulistas, que acusavam-na de verbalismo, subjetivismo e falta de apuro. Então, olha para vocês verem. 45 a gente já está falando de um modernismo bem consolidado. Guimarães Rosa, Clarice, né? E aí a gente está falando de um grupo de artistas, de poetas, que já estão criticando o modernismo. Então, é aquele clássico exemplo. Sempre vai surgir um movimento para criticar outro, tá? Então, até dentro do próprio modernismo, a gente já vai ter críticas ao próprio modernismo, já para o final, tá bom? Apontava uma incapacidade de expressar uma nova realidade gerada pela Revolução Industrial. E aí, por isso que eu peço para vocês terem muita atenção nos contextos, principalmente no contexto histórico de quando o concretismo se dá. É uma geração, é uma época em que já tem uma tecnologia bastante avançada, já tem gráficas, já tem a possibilidade de trabalhar com fonte, com palavra, né? Não é tudo mais escrito à mão nem na máquina de escrever. Agora a gente já tem a publicidade ganhando muito forma e muito espaço. E aí eles acham que a poesia ela tem que acompanhar essa evolução. E para isso a poesia ela teria que ser mais imagética, tá? E aí a gente tem esses poemas que eles se desenham no papel. Eles não são só palavras, só significado. O desenho é muito importante, né? Se nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, remorre, renasce, remorre, renasce, remorre, renasce, desnasce, desmorro, desnasce, oi, desmorro, desnasce, desmorre. Nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, se. O que acontece? Você pega ali poucos radicais e praticamente o principal radical que a gente tem aqui é o morre e o nasce. E você vai transformar essas palavras em várias outras palavras dispostas que vão dar essa ideia de renascimento, tá? Então, assim, você está morrendo, está nascendo todos os dias, ou é uma questão mais relacionada à espiritualidade de vidas passadas e pregressas, mas a ideia é, com um pedacinho de palavra, eu consigo produzir um aprofundamento muito grande numa temática, tá? É isso que eles querem. Olha esse aqui, esse também é muito bom, mas esse aqui é o que eu mais gosto de explicar, porque ele fica muito, muito, muito claro pra gente, tá? O Augusto de Campos traz essa palavra lixo, toda escrita pela palavra luxo, em uma fonte muito, digamos que, revolucionária, tá? Então, para a época, esse luxo, essa fonte aqui denota para a gente já um apuro, né, de escolha de palavra, da ideia, a própria letra da ideia de luxo. E o que a gente pode interpretar desse lixo formado por tanto luxo? Que o luxo que é consumido é considerado lixo,
que o consumo excessivo do luxo produz muito lixo, tá? Então percebam que existem, a gente poderia ficar debatendo isso aqui várias horas, mas inspirados por uma simples palavra formada por uma outra simples palavra, tá? Deu para entender? É tranquilo, né? Quando a gente vê bonitinho assim. E aí a gente vai começar a falar agora de artistas, né? De escritores que estavam vivos até pouco tempo, tá? A gente vai falar de gente, inclusive, que está viva até hoje. Quando eu estava falando para vocês da literatura contemporânea, que é a favorita do Enem, a gente tem que ficar muito ligado no que esses artistas representam, qual bandeira eles levantam e de que forma eles fazem isso, tá? Como eu falei, a gente vai falar um pouco sobre literatura feminina, a gente vai falar um pouco sobre literatura negra, a gente vai falar um pouco sobre literatura indígena, mas eu queria começar com esse cara aqui, Ariano Suassuna, tá? Ariano Suassuna, ele é um destaque da dramaturgia contemporânea. Então ele é um dramaturgo, ele é mais conhecido pelas suas peças de teatro, tá? Ele escreve muito mais, ele é mais conhecido pelo seu drama. Ariano é um cara sensacional, depois os videozinhos dele no YouTube são ótimos, melhor que muito stand-up, tá? Ele é engraçadíssimo. E a principal característica do Ariano é essa valorização da cultura popular nordestina, tá? A gente tem aqueles personagens que eles são criados para representarem, para serem arquétipos daquela cultura lá que ele viveu e conviveu, tá? Então aí a gente tem também uma valorização do jeito de falar e do ser do sertão. Depois vocês procurem a forma como ele fala da criação do João Grilo, do Alto da Compadecida. É muito bom, né? Eu não assisti o 2, não. Disseram que é ruim, né? Pois é. Não é bom, não? Pois é. Tem um. O pessoal fala que é como se as pessoas tivessem a brilhante ideia de fazer um Romeu e Julieta 2. O Shakespeare escreveu Romeu e Julieta, tá feito, pronto e acabado. A Ariano Suassuna fez o Auto da Comparecida, tá pronto e acabado. Aí alguém teve a brilhante ideia de continuar o trabalho do cara sem ser o cara. Não dá, né? Não dá. E aí, então a gente tem essa construção do João Grilo e do Chicó, principalmente no livro, isso fica muito evidente. Depois vocês peguem o livro pra ler, é muito gostosinho, rapidinho. E como é bom, né? E como a gente já conhece os personagens, aí fica engraçado mesmo. Adoro trabalhar com os meninos do oitavo ano, fazer teatro com eles. O que a gente tem? Um João Grilo, um Chicó mentiroso, né? Não sei, só sei que foi assim. E um João Grilo esperto. Mas a esperteza do João Grilo não é aquela esperteza para querer tirar do outro porque ele é ganancioso. É uma estratégia de quê? Sobrevivência, tá? Então a gente tem aquela sociedade lá dividida em castas sociais, porque o padre ele não batiza a cachorra, mas se a cachorra for do major, aí ele batiza. Então tem privilégios para algumas pessoas da sociedade. Lembra lá do para cachorra bife passado na manteiga, para Chicó e para João Grilo pão duro, né? Assim. Então assim, até a cachorra lá tem mais privilégio que algumas pessoas. Então é muito diferente da nossa sociedade? Não, né? Não, a gente tem cachorro aí que vai pra creche de ônibus e tem que não rir. E a gente tem criança. Não, a gente tava reclamando de pai de pet, né? Então agora a gente pode reclamar muito mais não, que agora tem pai de bebê reborn. Mas isso aí, cara, é uma jogada de marketing muito forte de quem tá vendendo bebê reborn, né? Porque a gente fala do negócio, mas vocês já viram? Eu tenho uma aluna lá na escola que tem um, é horroroso o trem. Parece um. Morro de medo. É caríssimo. Caríssimo, tá? Então, Ariano é esse cara, tá? Essa representação do jeito de falar, do jeito de ser e na construção desses personagens. Não é aquele humor puro, só engraçado. Ele traz uma reflexão. E nosso papel como pré-vestibulando é entender o que esses personagens representam, tá? Por que essa construção é feita? Aí tem um trechinho, principalmente o trechinho do cachorro do Major, tá? Que o padre acha um absurdo benzer cachorro. Mas aí quando o Chicó fala, o João Grilo fala, dá um toque no Chicó e fala, não, mas o cachorro é do Major. Aí o padre fala, então traz que eu benzo. Só o golpe, tá? Meu Deus. Essa aqui, pra ler o livro dela, tem que estar um pouquinho preparado espiritualmente, tá? Pesadinho, pesadinho, mas muito gostoso, tá? Pessoal, a gente tem a Carolina Maria de Jesus como uma representante de uma literatura que traz debates muito interessantes, principalmente com relação à linguagem.
Lembra que sempre existiu um preciosismo na linguagem brasileira, né? O poema ele tem que ser escrito muito bem escrito. O romance ele tem que ser muito bem revisado, tá? Todo mundo que vai publicar um livro você tem que mandar para um revisor. E olha que tem igual, eu sou professor de português, eu, né, sou um cara que trabalho com isso, mesmo assim, quando eu termino um livro, eu mando para alguém revisar. Porque o português ainda assim aparece muita coisa errada, vocês não duvidem. O que acontece? Um jornalista conheceu essa mulher, tá? Negra, catadora de papel favelada, que ela pegava cadernos, né, recolhia cadernos e livros, né, nas coletas dela, e ela escrevia esses diários, tá? Do jeito que ela escreve. E aí esse jornalista pegou esse livro dela, né, esses diários dela, organizou em formato de livro e publicou com o título de Quarto de Despejo. Ela fala aqui, e né, em resumo do título, que a favela ela é o quarto de despejo da cidade. Tudo que não presta, tudo que não serve, eles mandam para a favela. Sabe aquele quarto que tem na casa da gente que quando você abre a porta, falta cair os três em cima da gente assim? Você guarda tudo, empurra, não cabe mais nada? Então, ela fala, isso é um quarto de despejo. É aquele quarto, aquele cômodo da casa que você vai guardando as coisas que não prestam, que você não vai usar por agora, que você não quer jogar fora, e você vai colocando, colocando. E aí, ela fala que a favela é como se fosse o quarto de despejo da sociedade. Pessoal, isso aqui como repertório sociocultural, sério, é muito bom. É muito bom. A gente fala de direito à cidade, a gente pode falar de urbanismo, a gente pode falar de questões relacionadas à raça, a gênero, a muita coisa. É um livro fácil de ler, tá? Não é um livro barato, que eu volto e meia ele cai na história de vestibular, e então ele fica muito oscilando com relação ao preço, e ele não é de domínio público ainda, então tem que pagar direito autoral para a família da Carolina, para quem tem o direito, né, da publicação dela, e para a editora. Então não tem no PDFão lá, é pirataria. Mas vale muito a pena ter, tá? Vale muito a pena ter. Porque é um livro que não é de difícil leitura, é um livro muito respeitado academicamente falando e fala sobre muita coisa, tá? E aí ela fala sobre essa realidade dela na linguagem dela. Uma mulher que se alfabetizou muito mal, mas que ainda assim não perdeu a vontade de escrever. E falando como professor de arte, olha como é que é bonito. Como eu falo para vocês, literatura é uma arte das que eu acho mais, assim, ao mesmo tempo que ela é a mais barata, ela é a mais cara. Ao mesmo tempo que ela é a mais fácil, ela é a mais difícil. Porque para você saber se expressar literariamente, falando, você tem que ter repertório. Por que escrever redação é difícil? Porque às vezes falta palavra, não é? Você sabe o que você quer falar, mas você já falou demais aquela mesma palavra. Você tem um argumento bom, mas você não consegue colocar ele no papel. Aí você imagina uma mulher que trabalhava catando lixo, cuidava de criança, morava na favela, sofria todo tipo de preconceito, mas não desistiu de escrever. Por isso que valorizaram tanto, né, esse livro da Carolina. E foi um best-seller, foi muito famoso, ela ganhou dinheiro, ela saiu da favela, mas o interessante é que ela não conseguiu emplacar um outro best-seller. Então, assim, ela já era uma escritora que dava entrevista, que tinha noite de autógrafo, que morava em condomínio, e aí ela sempre se sentiu o quê? Eu não faço parte desse lugar. Ela sentiu o preconceito o tempo todo. Olha que interessante a gente pensar nesse debate. A figura do artista, do escritor ainda, nesse período aqui, a gente está falando final dos anos 80, anos 90, tá? Uma escritora que vendeu muito, gerou muito dinheiro para a editora, ganhou dinheiro, mas não conseguiu se sustentar. Por que ela não conseguiu? Faltou o quê? Será que o que ela tinha para oferecer era só aquela literatura exótica escrita por uma pessoa que não sabia escrever corretamente? Tá? É muito interessante a gente pegar esses debates. E aí tem alguns fragmentos aqui, pessoal. É muito legal o livro dela, só para vocês terem uma noção. De manhã eu estou sempre nervosa, com medo de não arranjar dinheiro para comprar o que comer. Mas hoje é segunda-feira e tem muito papel na rua. O senhor Manuel apareceu dizendo que quer casar comigo, mas eu não quero porque já estou na maturidade. E depois, um homem não há de gostar de uma mulher que não pode passar sem ler. E que levanta para escrever. E que deita com lápis e papel debaixo do travesseiro. Por isso é que eu prefiro viver só para o meu ideal. Ele deu-me 50 cruzeiros e eu paguei a costureira. Um vestido que fez para a Vera. A dona Alice veio queixar-se que o senhor Alexandre estava lhe insultando por causa de 65 cruzeiros. Pensei, o dinheiro, que faz morte, que faz ódio criar raízes. Olha para vocês verem como é que é legal a construção da narrativa dela. É contemporânea, dia a dia, né, ali,
a contemporaneidade da favela, o amanhecer, a preocupação, um pouco de reflexão. Eu sou uma mulher que gosta de escrever. Homem não quer mulher que lê. Homem não quer mulher que escreve. Tá? Lei abre porta, lei faz questionar. Homem não quer isso, homem quer mulher submissa. Ah, e ele me deu R$ 50 e eu paguei a costureira. Então, assim, a gente vai lendo, vai lendo, vai lendo. E a gente vai vivendo aquela realidade, e aí ela traz algumas reflexões interessantes, né? Ah, o dinheiro, né? Causa tanta morte, faz tanto ódio, cria raiz. Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circos. Eles respondiam-me: é pena você ser preta. Esquecendo-se eles que eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico. E até acho o cabelo de negro mais educado que o cabelo de branco. Porque o cabelo de preto, onde você põe, fica, é obediente. E o cabelo de branco é só dar um movimento na cabeça, ele já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existem reencarnações, eu quero voltar sempre preta. Tá? Então, aqui a gente tem toda uma auto-identificação com a cor da pele, uma coisa que, para a época, é bem revolucionária, se a gente for parar para pensar, né? Essa questão da identidade, do cabelo, é muito forte. Então, fica a dica para vocês, leiam, é muito bom, tá? Essa coisinha fofa aqui, rainha do Facebook, né, dos posts de Instagram, é a Cora Coraline, tá? Qual que é a marca dela? Por que a galera gosta tanto dos poeminhas da Cora? Quando vocês forem trabalhar, quando vocês forem adultos, começar a trabalhar, toda reunião da empresa, eles vão começar entregando um poeminha da Cora para vocês, tá? Para vocês refletirem. Porque ela traz essa questão de falar do cotidiano de uma forma muito simples e profunda. Tá? Então, assim, é uma literatura que é acessível para nós, tá? Não é aquela literatura que debate, oh, vou começar a nossa reunião aqui com Camões, aí ninguém entende nada, todo mundo fica se achando horrível, mas não. A gente começa com Cora, com Manuel de Barros, que é mais palatável. E aí ela fala desse dia a dia, só que ela também já traz uma questão que para nós, o pré-vestibular, é mais interessante, da perspectiva da mulher. Tá? E aí, a gente tem também uma outra artista que representa muito essa contemporaneidade. O artista não é mais aquele intelectual da academia que estudava muito, que andava pelos altos salões. Ele pode ser uma senhorinha que começou a escrever com mais de 70 anos e que estudou só até a terceira série do primário, tá? Então, assim, a literatura traz, a contemporaneidade traz para a gente que a literatura é um dever e é um direito de todos ter acesso e também produzir, tá? Tem uns poemas da Cora que eles trazem reflexões que às vezes a gente não imagina que poderiam ser feitos. Olha, por exemplo, isso aqui, Mulher da Vida. Pensa, uma senhorinha com mais de 70 anos, que começou a escrever depois de mais velha mesmo, que era doceira, fazia brigadeiro, tá? Escreveu um poema sobre prostitutas. Mulher da Vida. Mulher da Vida, minha irmã. De todos os tempos, de todos os povos, de todas as latitudes. Ela vem do fundo imemorial das idades e carrega a carga pesada dos mais torpes sinônimos, apelidos e ápodos. Mulher da zona, mulher da rua, mulher perdida, mulher à toa, mulher da vida, minha irmã. Como é que é o nome desse sentimento aqui, meninas? De uma mulher que se solidariza com outra? Sororidade. Talvez se não estivesse comendo biscoito, tinha respondido certo. Sororidade, tá? Que é aquela questão assim, nós mulheres sabemos que nós somos perfeitas, mas eu entendo o que você passa. Você entende o que eu passo, tá? Então essa mulher da vida, será que ela realmente quis ser uma prostituta? O que colocou ela naquele lugar lá, tá? E aí a gente para pensar que esses problemas, né, sociais, e aí a prostituição é um problema social, e dá uma outra aula sobre isso, mas quando a gente para pensar que a grande maioria das mulheres que estão no job, não estão no job porque querem, é um problema social. E aí é interessante para o Enem, e aí a gente tem essa Cora Coralina falando isso aqui, ó. Essa mulher que sofre tanto, que é a mulher da zona, a mulher da rua, a mulher perdida, e ela ainda foi muito educada com os apelidos aqui, né? Porque a gente tem nomes muito mais pesados para essas mulheres, e ela termina chamando a mulher de minha irmã, tá? Ela é minha irmã, como qualquer outra. E aí agora a gente vai começar a falar um pouco sobre a literatura negra, tá? O que acontece, pessoal? A literatura negra, ela é uma literatura militante, tá? Ela quer chamar a atenção para um debate que durante muito tempo foi esquecido, tá? Então é uma literatura que está muito em alta. E aí,
A gente tem alguns artistas, alguns poetas, cujos poemas caem bastante no Enem, inclusive, tá? Que trazem essa abordagem do homem e da mulher negra, e olha que temos caixinhas diferentes para colocá-los, porque a realidade da mulher negra é diferente da realidade do homem negro, tá? E aí a gente tem esses artistas que eles vão escrever e eles vão dar atenção maior para essas questões voltadas para as questões de raça. Tá? O racismo é hoje a grande maior questão. Quando você pensa em questões de minoria, a gente pensa em gênero, a gente pensa em raça, a gente pensa em orientação sexual, a gente pensa, por exemplo, questões dos indígenas. A questão da raça, ela sempre sobressai. Então, a realidade da mulher branca e da mulher negra é diferente. A relação do homossexual negro e do homossexual branco é diferente. Tá? Então, a questão de raça, ela se sobrepõe a todas as outras questões que a gente tem debatendo na nossa sociedade. Tá? Inclusive, tinha uma colega minha do mestrado, uma gracinha, ela falava muito dessa questão do debate do feminismo, porque o feminismo negro é muito diferente do feminismo branco. Quando a gente pensa na origem do feminismo, a mulher branca, ela queria o direito de trabalhar, ela queria o direito de sair de casa para trabalhar. E aí ela vai e lembra que a mulher negra trabalhou a vida inteira, senão ela o quê? Morria de fome. Então, são debates, espaços de discussão bem diferentes. Tá? A gente tem que se atentar a isso. Porque elas querem a mesma coisa, mas umas precisam de mais que as outras para alcançar a equidade. Tá? O CUT, ele é um dos fundadores do Projeto Quilomboje e da série Cadernos Negros, que reúne escritos, contos de escritores negros. Tá? Então, para publicar, ele dava espaço, né, para esses escritores negros. Pessoal, cuidado com a contemporaneidade quando a gente começa a estudar literatura contemporânea. Eu falei para vocês que a gente está estudando uma literatura agora de hoje. Só que o hoje é bem grande. O tempo ele está dilatado, né? Então, assim, de 80 e 90, a realidade ela ainda era um pouco suprimida com relação a acesso às coisas. As coisas eram mais difíceis da gente conseguir ter acesso. De 2000, 2010 para cá, o acesso a bens materiais fica muito mais fácil. Você não precisa ser rico para usar uma camisa boa, você não precisa ser rico para ter um carro, você não precisa ser rico para publicar um livro. Como eu falei para você publica um livro no Wattpad e você pode virar best-seller, tá? Você escreve tem um cara aí mesmo que fez sucesso recentemente, escreveu um livro de poemas inteiro com guardanapo, lá quando ele trabalhava num restaurante, publicou o livro, tá? Então, assim, mas antes disso, as editoras, elas davam preferência para alguns intelectuais, tá? Então, a gente vai conhecer uma galera que para ser publicada, teve que fazer um esforço maior. O CUT, ele é um intelectual, né? Ele é um pesquisador, ele é um doutor, ele faz um trabalho acadêmico, além de ser um artista. E aí ele usa dessa influência dele para dar voz para essas pessoas, para esses escritores negros que estavam esquecidos, tá bom? Ele é declaradamente um militante da causa negra, então é um cara que levanta a bandeira, ele dá palestras sobre isso, ele pesquisa sobre isso, tá? Contista, ensaísta, pesquisador e dramaturgo, atua na manutenção e no resgate da memória negra do país. E na filosofia, Ubuntu. Você já ouviu falar em Ubuntu? É muito interessante, pessoal. Sempre que a gente estuda, e quando a gente faz letras, eu sei que alguém aqui quer fazer letras assim, não tem coragem de falar. A gente tem... Você mesmo tem um carinha que quer fazer letra. Yes. Você só não se descobriu ainda. Quando a gente estuda literatura na faculdade, a gente tem uma matéria que é literatura africana, porque vocês sabem que existem muitos países africanos que falam português. Então, letras portuguesas, a gente estuda todos os países que falam português. A gente estuda a literatura de Portugal, a gente estuda a literatura de Angola, tá? Moçambique. E aí, essa filosofia Ubuntu, ela é muito presente nessas comunidades. O que acontece, pessoal? É uma ideia de que nós, como comunidade, né, não se fala tribo mais, mas como comunidade, como grupo de pessoas que compartilham uma mesma história, um mesmo bem-querer, eu só serei feliz se você também for feliz. Então a minha felicidade depende da sua. É uma ideia que afasta o egoísmo,
da nossa sociedade. É muito lindo, teoricamente falando. Tem uma história que a gente não sabe se é bem uma lenda ou se realmente é verdade, mas existem alguns registros de um pesquisador europeu que foi para uma. E aí realmente era uma tribo, porque eles, né, viviam em um grupo mais isolado da sociedade, assim, em que ele chega lá na tribo para tirar as fotos das crianças, e ele dá um pacote de bala para o menininho, e ele acha muito interessante que a primeira coisa que o menino pega quando ele pega o pacote de bala é correr e dar para os amiguinhos. Não é comer, esconder, não é falar, eu tenho, você não tem, não. É chega e distribui para todo mundo. E ele percebeu que isso na comunidade era muito forte. Essa ideia dessa ligação entre todos. Então, assim, é aquela ideia de não adianta eu chegar primeiro se você chegar por último. Vamos chegar todo mundo junto, tá? E aí, é isso que vem lá dessas tribos da África, desses grupos da África, é uma bandeira que a galera do movimento negro levanta muito, tá? Então, tem livros que falam sobre o Ubuntu, que são muito interessantes. Tinha um poema do, do Kut, tá? Pra gente dar uma refletida. Operação Pente Fino. Muitos cortaram careca, escorregaram na gosma de inúmeros alisantes, ou se acariciaram com ferro em brasa sobre o couro cabeludo. Outros até a nuca, desesperados, se cobriram com as cavalares perucas. E não adiantou nada, por mais lucro havido na indústria do cosmético. Jamais o racismo, mesmo em seu riso químico, será ético. Neste comércio, nutre-se da inferiorização constante do seu complexo. Olha que poema legal, olha que profundo. Ele está falando sobre o racismo relacionado à vaidade. Quem tem cabelo cacheado sabe do quanto custa deixar um cabelo cacheado, do quão trabalho que dá para se trabalhar com essa estética que eles falam para a gente agora, que é a estética atual, né? Então, assim, a gente para pensar. A moda, ela vai ditando. Ó, agora as mulheres negras devem rapar o cabelo. Agora as mulheres negras devem alisar o cabelo. Agora as mulheres negras devem usar perucas. Agora as mulheres negras devem assumir os seus cachos. Agora as mulheres negras têm que fazer isso. E aí, as pessoas, elas vão se adaptando à moda. Porque por mais que a gente tente, a gente tá na mão da moda. Né? A moda fala muito sobre sociedade. E aí ele tá falando que nesse ditar regras lá, que tem uma seção no supermercado só para shampoos e cabelos negros, afros, quem está ganhando? A indústria dos cosméticos está lucrando. Ninguém está importando como você está se sentindo, como você quer estar. Se você está feliz com seu cabelo cacheado, se você quer alisar, não. Você tem que usar assim agora porque Thaís Araújo está usando assim. Você tem que usar assim agora porque é assim que se usa, tá? E aí não adianta. E o interessante, pessoal, uma professora minha mesmo lá da Unimontes fala que o que ela achou mais fantástico quando ela foi, acho que foi para Angola, foi para Moçambique, quando ela pegou o avião, as pessoas que saem desses países africanos e vão ganhar dinheiro em outros países, eles voltam levando muita coisa, né, para as pessoas que ficaram. E ela disse que no avião era um espetáculo de cabelo. De cabelo. E assim, era cada vez o cabelo mais armado que o outro, mais bonito que o outro, mais cheio que o outro, mais trabalhado que o outro. Porque essa questão do cabelo está muito relacionada à identidade para eles lá, né? Como é que a gente é uma sociedade ocidental e a nossa realidade mistura-se muito com as sociedades, com as imposições hollywoodianas, talvez isso não fique tão forte. Mas cabelo é identidade, para eles então é mais ainda. E aí ela fala como que a indústria se apropria disso, né? Olha, você quer ter identidade, então seu cabelo tem que ser dessa forma, tá? Mas na verdade está pensando só em lucro. Olha aqui, essa questão eu achei dificinha. Já fizeram ela? Lembrando, tá ruim de ler, né? Eu vou ler para vocês. Olha como é que é legal. Esse cara ele é muito bom, né? Quebranto. Às vezes sou o policial que me suspeito, me peço documentos e mesmo de posse deles, me prendo e me dou porrada. Às vezes sou o porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Às vezes faço questão de não me ver
e entupido com a visão deles, sinto-me a miséria concebida como um eterno começo. Fecho-me o cerco, sendo o gesto que me nego, a pinga que me bebo e me embebedo, o dedo que me aponto e denuncio, o ponto que me entrego às vezes. Tá? Um poema do Cut. Na literatura de temática negra produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem a experiência histórica de preconceito e violência. Tá? Então aqui, ó, a gente tem um eu lírico que está falando. E o interessante é que são duas interpretações muito boas que a gente pode fazer desse poema. Primeiro, eu, às vezes, tenho preconceito em mim que eu não consigo, que não é o outro que tem. Sou eu que penso, será que eu tenho condições de ir naquele lugar? Será que eu posso passar por aquele lugar? Será que essa pessoa está me olhando de uma maneira diferente? Então, esse preconceito que parte do outro, do policial, do porteiro, às vezes está em mim. Mas por quê? Porque eu tenho autoestima baixa? Não. Porque muitas vezes o policial me parou. Foi porque muitas vezes o porteiro me barrou e falou que eu tinha que entrar pela porta de serviço. Então, essa construção de racismo, que às vezes você sente por si mesmo, não é uma construção sua, mas uma construção social, tá? E a outra é que, às vezes, o próprio homem negro, a própria mulher negra, ela está em espaços em que ela não pensa no outro da mesma forma. Então, o policial negro que faz o quê? Que aborda o homem negro, da mesma maneira com preconceito. O porteiro negro que o quê? Não deixa o homem negro entrar pelo elevador social, pelo elevador de serviço. Tá? Então a gente tem essas duas interpretações, mas todas elas estão relacionadas a essa construção de racismo histórica, tá? No poema, essa vivência revela que o eu lírico incorpora seletivamente o discurso do seu opressor, submete-se à discriminação como meio de fortalecimento. Nossa, essa está muito ruim, já vou cortar aqui. Engaja-se na denúncia do passado de opressão e injustiça. Vocês estão vendo um eu lírico engajado em denunciar ou é um eu lírico mais reflexivo? Está mais reflexivo, né? Sofre uma perda de identidade, de noção de pertencimento, acredita esporadicamente na utopia de uma sociedade igualitária. Também não marcaria essa. Qual que vocês marcariam? Uma pessoa tá horrível. Vamos de A? B? B. Sofre uma perda de identidade e de noção de pertencimento. Vamos ver. Boa. Deu A. Deu A. Eu iria na D também. Boa. Não é? Sim. Exatamente. Exatamente. Tá? Então sofre uma perda de identidade, uma noção de pertencimento. Justamente por aquilo que eu falei. E aí? Quem sou eu? Eu sou o que todo mundo me vê. A gente tem uma grande necessidade de ser aceito pela sociedade. Está relacionado à nossa sobrevivência, lá quando a gente começou a viver em comunidade para os dinossauros não engolir a gente. Tô brincando, Antônio, a gente não convive com dinossauro não, tá? Professor do cancelado. Mas aí, a gente precisa da aceitação do outro, isso é? Quem fala que não precisa, porque é o que mais precisa, geralmente. Mas aí, quando o outro já determina quem sou eu perco a minha identidade. Né? Assim, nossa, eu sou o que vocês estão falando, eu não sei quem eu sou. Beleza? Exatamente. Gente, isso é muito forte, sabe? Tipo assim, eu sou pardinho no azeite, né? E, tipo, eu tenho, de certa forma, o pessoal do debate de transexualidade que fala de passabilidade, que é quando o transexual, ele consegue adquirir características que ele se passa como uma pessoa cis. E essas pessoas que têm essa passabilidade, elas sofrem menos preconceito, né? Realmente os homens trans conseguem isso de uma maneira mais fácil. E aí, o que acontece? Então, assim, eu nunca sofri um racismo direto. Mas, por exemplo, olha pra vocês verem a burrice que eu fazia. Olha que eu sou advogado. Quando eu vou no shopping e eu tô com muita sacola, eu vou no carro guardar sacola para não precisar entrar numa loja com sacola. Por quê? Mas vocês entendem que é uma coisa que não é minha, mas é uma coisa que foi construída em mim, assim, de, nossa, entrou com muitas sacolas, as pessoas podem achar que você tá pegando alguma coisa e tal.
Igual, eu frequento alguns lugares que outras pessoas não frequentam, a maioria da sociedade não frequenta. Não é porque eu sou rico, mas é porque a maioria não tem mais condições mesmo. E os meus amigos brancos vão de bermuda e de chinelo em qualquer lugar. Eu não, eu sempre faço questão de estar mais arrumadinho. Por quê? Minha mãe é negra. E ela tava contando, eu tava fazendo uma redação até com a Laura. Eu tava conversando com ela sobre isso. Ela falou, tipo, quando eu era pequena, eu tava no mercado conversando comigo. E eu era uma criança muito agitada. E ela falou, tipo, tinha alguma coisa me chamando a atenção. Aí, e eu tava dentro do carrinho. Aí a mulher virou e falou assim, uma babá não pode falar assim, filho dos outros, não. Não. É desaforo. Aí é muito desaforo, tá? Então vocês entendem que são coisas que são construídas na gente. Então, assim, eu me acho pra caramba, vocês sabem, já perceberam isso, né? Então, assim, por que eu não vou de bermuda e de chinelo? Por que, né? Então, assim, é mais forte que a gente, tá? E aí nós temos a nossa querida, tá? Tá aí, Unimontes, então, ama. O bom é que a literatura da Conceição Evaristo é uma literatura gostosa e de boa leitura, né? Também excelente com repertório, tá? E é uma mulher que hoje se tornou um ícone dessa luta, tá? Principalmente da mulher negra. E o que eu mais gosto da Conceição é da história dela como escritora. É muito interessante. Ela é professora de origem humilde, além da literatura negra, também expoente da literatura feminina e feminista. Pessoal, a gente na academia, né, de literatura, quando a gente estuda para ser professor de literatura, a gente separa um pouquinho a literatura feminina da literatura feminista, tá? Por quê? O feminismo é um argumento de reivindicar alguma coisa. Eu faço, às vezes, uma denúncia para mostrar que eu preciso de alguma coisa, que alguma coisa tenha que ser feita. Às vezes eu realmente falo, presta atenção, eu preciso ter o mesmo salário de um homem, eu dou a mesma aula que ele. Por que Alisson paga R$100 para a Isabela e 150 para a Emerson, se eles dão a mesma matéria? Não é assim não, tá, gente? Isabela ganha muito mais que eu. Mas vocês entenderam? Então, assim, a literatura feminista, ela é engajada nessa busca de igualdade de gênero, tá? Então, existe ali um debate, quando você termina de ler o livro ou o poema, que fala, essa mulher aqui está reivindicando um espaço, essa mulher aqui está reivindicando alguma coisa relacionada à igualdade. A literatura feminina é o aspecto de possibilitar o olhar da mulher em relação a algum acontecimento. Então, o olhar da mulher relacionado à violência é um, ao do homem é outro. A visão da mulher relacionada à gravidez é um, ao homem é outro, tá? Então, essa é a diferença. Para vocês é importante? Sim, plus, tá? Porque geralmente estão muito relacionados os dois. Mas é bom saber que existe a diferença. Isso aqui é um trechinho de uma entrevista da Conceição que eu acho muito interessante, principalmente para a gente pensar nessa construção da literatura, do direito à literatura mesmo, que é suprimida às pessoas que são de origem mais humilde, tá? Livro é caro, galera. Livro é caro, né? E não é todo mundo que tem acesso a livro. Crianças, né? Então é mais fácil, você compra o celular uma vez, ele dura 2 anos, que toda semana você comprar um livro para criança que ela vai enjoar e ela vai querer outro. Gosto, entretanto, de enfatizar que não nasci rodeada de livros do tempo e espaço. Aprendi desde criança a colher palavras. A nossa casa vazia de bens materiais era habitada por palavras. Mamãe contava, minha tia contava, meu tio velhinho contava, os vizinhos e amigos contavam. Tudo era narrado, tudo era motivo de prosa poesia, afirmo sempre. Entretanto, ainda asseguro que o mundo da leitura, o da palavra escrita, também me foi apresentado no interior da minha família, que, embora construída por pessoas em sua maioria semi-analfabetas, todos eram seduzidos pela leitura e pela escrita. Tínhamos sempre em casa livros velhos, revistas, jornais. Lembro-me dos nossos serões de leitura. Minha mãe e minha tia a folhear conosco o material impresso e traduzir as mensagens. E eu, na medida em que crescia, ganhava a competência da leitura. Inverti os papéis. Passei a ler para todos. Ali, pelos meus 11 anos, ganhei uma biblioteca inteira, a pública, que, quando uma das minhas tias se tornou servente daquela casa-tesouro na Praça da Liberdade, fiz dali minha morada, o lugar onde eu buscava respostas para tudo. Escrevíamos também bilhetes, anotações, orações familiares e tal. Então, olha para vocês verem. A percepção da inteligência linguística da Conceição Evaristo,
tá? Vocês sabem que a gente trabalha hoje com o aspecto de 7 inteligências, né? Lógica espacial, linguística, humanística. E o artista, ele dialoga, ele vai para o lado mais que a sua inteligência é mais apurada. Então, se você é melhorzinho na lógica matemática, você vai para o desenho, para a arquitetura. Se é melhorzinho na musical, né? Você tem habilidade com som, de escutar e de tirar som das coisas, você vai para a musical. Nós que temos mais acesso à linguística, a gente costuma ir para a literatura. Então ela observava como a mãe dela contava as histórias. É bom, né, gente que sabe contar história? Talvez a história é a mais besta do mundo, mas a pessoa te hipnotiza. Né? Saber falar é interessante demais. E aí depois, a tia dela começa a trabalhar como servente, né, como a tia da limpeza lá da biblioteca de Belo Horizonte. E aí ela começa a frequentar a biblioteca pública, que é um grande tesouro, tá? Um grande tesouro, que abre essas portas para ela. Pessoal, é diferente esse acesso à educação. Esse livro da Conceição, ele tem uma sumida dos vestibulares, mas caía demais. Ponciá Vicêncio, tá? É um livro também muito legal, uma narrativa que conta a história dessa mulher, da Ponciá, né, que é a protagonista. Filha de ex-escravo, crescera na fazenda levando a mesma vida dos pais. Era pajem do senhor moço. Ah, não. Tá. Isso aqui ela tá falando do pai dela, desculpa. Eu achei que era a sinopse do livro. O pai dela era filho de ex-escravo e crescera na fazenda levando a mesma vida dos pais. O pai dela era pajem do senhorzinho. Tinha as obrigações de brincar com ele. Era o cavalo onde o mocinho galopava sonhando conhecer todas as terras do pai. Tinham a mesma idade. Um dia o coronelzinho exigiu que ele abrisse a boca, pois queria mijar dentro. O pajem abriu. A urina do outro corria escorrendo quente por sua goela e pelo canto da sua boca. Sem amor sorria. Ele chorava e não sabia o que lhe mais salgava a boca, se o gosto de urina ou o sabor das lágrimas. Essa coisa de fazer o outro de cavalo, a gente já viu isso onde? Nas Cubas, tá? Então a gente está pensando que é um hábito que não se perdeu, de tratar essas pessoas como objetos. Isso é meu brinquedo, você vai fazer o que eu quero, tá? Quando mais nova, sonhara até um outro nome para si. Não gostava daquele que lhe deram. Menina tinha o hábito de ir à beira do rio e lá, se mirando nas águas, gritava o próprio nome. Ponciá Vicêncio, Ponciá Vicêncio. Sentia-se como se estivesse chamando outra pessoa. Não ouvia o seu nome responder dentro de si. Inventava outros. Panda, Molenga, Queti. Nenhum lhe pertencia também. Era inominada. Tremendo de medo, temia a brincadeira, mas insistia. A cabeça rodava no vazio. E ela, vazia, se sentia sem nome, sentia sem ninguém. Porque esse Vicêncio que eles carregam no nome, pessoal, é o nome do fazendeiro, dono da fazenda. Não é o nome dela, não é a história dela, tá? Então aqui, essa personagem, essa protagonista, que sofre pra caramba o livro todo, mas o livro da Conceição, na maioria, são bem sofridos, né? Ela não foi tirado dela toda essa construção de identidade. Aquela coisa do poema do Kut, quem é essa mulher aqui? Ela é a filha do caseiro da fazenda? Ela é a esposa que apanha do marido alcoólatra? Ela é sempre quem os outros olham para ela. Ela nunca sabe quem ela realmente é. Tá? É um livro que vale muito, muito legal. Muito, muito a pena para ler. A Cristiane Sobral já é, inclusive vai cair... Onde que vai cair a Cristiane Sobral ou caiu recentemente? Eu li alguma coisa sobre ela, que é um poema também engajado nessa perspectiva feminina de mulher negra, tá? Apresentar a personagem negra como ser humano é um grande desafio no Brasil, porque nós somos muito acomodados aos nossos estereótipos e às nossas caricaturas, tá? Então, realmente, é muito difícil, porque são, né, os séculos, são anos, décadas de construção de uma imagem. Mas aí depois você pegar essa pessoa e falar, não, essa pessoa é uma pessoa, ela tem identidade, não é todo mundo igual, tá? E aí a gente tem esses arquétipos que a literatura, a teledramaturgia, o cinema vai repassando, tá? Inclusive foi esse o poema que caiu no vestibular. Não vou mais lavar os pratos, tá? Ele é como se fosse um manifesto. Mas não chegou ainda não. Não vou limpar a poeira dos móveis. Sinto muito. Comecei a ler. Abri outro dia um livro e, uma semana depois, decidi. Não levo mais o lixo para a lixeira, nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal. Sinto muito. Depois de ler, percebi a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética, a estática.
Olho minhas mãos quando mudam a página do livro, mãos bem mais macias que antes, e sinto que posso começar a ser a todo instante. Sinto qualquer coisa. Não vou mais lavar nem levar seus tapetes para lavar a seco. Tenho os olhos rasos d'água. Sinto muito. Agora que comecei a ler, quero entender o porquê. Porquê e o porquê existem coisas. Pessoal, Ruth, Conceição Evaristo, Cristiano Sobral, os três trazem uma bandeira da literatura negra, certo? Qual que é o ponto-chave que os três demonstram para engajar essa luta? Aí é educação, tá? Conceição Evaristo falando que ela aprendeu a ler na biblioteca, e ela frequentava a biblioteca, e ela teve que estudar, virar professora. É o Kut sendo intelectual, né, sendo pós-doutor lá na área dele, e é a Cristiane Sobral falando aqui na perspectiva desse lírico, que a partir do momento que ela teve acesso a livros, que ela começou a ler, ela não vai aceitar mais as pessoas falarem onde é o lugar dela. Tá? Ela quer saber, ela quer estudar, ela quer crescer, ela não quer mais ser designada para lavar prato, para fazer faxina. Tá bom? Beleza? Então tá bom. Próxima aula a gente continua. Tá acabando. É em julho que acaba, né? Vocês vão ter férias? Você tem cara que era atentada mesmo. Nossa, você tem uma carinha de atentada. Eu tenho. Uma menina assim, ó, é nessa frente toda, mas Ah, eu tenho umas dessas, meu Deus.